Graça e paz, meu irmão e minha querida irmã em Cristo Jesus. A tarde avança, uma pausa sagrada no fluxo do dia. Uma dádiva imerecida que nos foi sustentada até este momento pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus. Com estas horas que já se passaram, nos é concedida a preciosa e renovada oportunidade de reavaliar nosso caminho, de buscar novamente sua presença, fortalecer nossa fé que talvez tenha vacilado e, de maneira decisiva, realinhar nosso coração cansado aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da tarde, vamos nos posicionar com reverência, humildade e uma perspectiva corrigida diante de nosso Senhor, inspirando-nos não em uma declaração de defesa, mas em uma declaração de identidade divina, uma saudação celestial que subverte a realidade e redefine o potencial humano, registrada no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: "O Senhor é contigo, homem valeroso." Que declaração desconcertante, que chamado revolucionário, que fundamento inabalável para reestruturar a nossa tarde. Este texto não é uma simples saudação, é uma bomba atômica de graça e propósito, detonada no epicentro do cansaço, da inadequação e da desesperança que podem ter se acumulado ao longo do dia. Para entendermos a magnitude explosiva dessas palavras, precisamos mergulhar no contexto. Gideão não está em um campo de batalha polindo sua armadura. Ele está escondido, malhando trigo no lagar, um fosso cavado para pisar uvas, para que os midianitas, os opressores cruéis de Israel, não o vissem e roubassem sua colheita. Ele é a personificação da derrota, do medo e da mentalidade de escassez. Seu povo está subjugado, sua família é a mais pobre de sua tribo, e ele se considera um menor de sua casa. E é para este homem encolhido nas sombras que o anjo do Senhor aparece com a mais contraditória das saudações. A genialidade espiritual desta passagem está na inversão divina da realidade. A saudação tem duas partes, e ambas são um ataque frontal à perspectiva de Gideão. Primeiro, o Senhor é contigo. Esta não é uma promessa futura, é uma declaração de um fato presente. No meio da opressão, da fome e do medo, Deus afirma sua presença. Gideão sentia-se abandonado, como ele mesmo questionaria logo em seguida, mas o sentimento dele não alterava o fato da presença de Deus. Esta é a pedra angular de toda a vitória. A presença de Deus não é um prêmio para os fortes, é a fonte de força para os fracos. Não é um troféu para os vitoriosos, é o catalisador que transforma vítimas em vitoriosos. A segunda parte da saudação é a consequência direta da primeira, homem valeroso. Em hebraico, Gibor Hail, que pode ser traduzido como guerreiro poderoso, ou homem de valor ou poder. Deus olha para um homem apavorado e escondido num buraco e não o chama pelo seu comportamento, homem medroso, nem pela sua condição, homem pobre, mas pela sua identidade em Deus. Deus não estava mentindo para Gideão, ele estava profetizando. Ele estava chamando à existência aquilo que ainda não era visível. Deus não define você pelo seu passado ou pelo seu presente estado de medo. Ele te define pelo seu potencial nele, um potencial que é liberado e ativado pela sua presença. A presença de Deus transforma um camponês assustado em um guerreiro poderoso. Portanto, viver a verdade desse versículo é permitir que a declaração de Deus se sobreponha à nossa autopercepção e às nossas circunstâncias. É um chamado para uma reorientação radical de nossa identidade. A nossa vitória em Cristo Jesus não nos isenta de momentos de medo ou de nos sentirmos pequenos e inadequados ao longo do dia, mas nos garante que a presença de Deus conosco e a identidade que Ele nos confere são mais reais do que nossos sentimentos de fraqueza. Nós não lutamos para nos tornarmos homens e mulheres valerosos. Nós lutamos a partir da identidade de valerosos que já recebemos em Cristo, porque o Senhor está conosco através do seu Espírito Santo. Ser um vencedor em Cristo Jesus é saber que não importa quão grande seja o exército midianita que enfrentamos nesta tarde,
Seja um desafio profissional que nos esgotou, uma crise financeira que se agravou, uma notícia de doença que chegou, um conflito familiar que explodiu, a presença de Deus conosco é o fator decisivo. A nossa vitória não deriva dos nossos recursos, talentos ou coragem, mas da verdade imutável de que o Senhor é conosco. Enfrentar o restante do dia com essa mentalidade é trocar a autocomiseração pela audácia, o medo da exposição pela confiança no chamado e a paralisia da inadequação pela ação impulsionada pelo poder de Deus. Talvez você chegue a esta tarde sentindo-se exatamente como Gideão, escondido, vulnerável, malhando trigo no lagar, ou seja, exausto de apenas tentar sobreviver, de ter feito o mínimo para não chamar a atenção do inimigo. Talvez os midianitas do medo, da dúvida, da ansiedade, da dívida ou da oposição que surgiram hoje já te convenceram de que você é pequeno, fraco e insignificante. Talvez a voz da sua própria lógica, cansada pela batalha, esteja sussurrando: se Deus é comigo, por que este dia foi tão difícil? Hoje, esta oração será um ato deliberado de nos reapropriarmos da nossa verdadeira identidade em Cristo. Será um momento de sairmos do lagar do cansaço e do medo para a luz do nosso chamado divino. Que ela seja um bálsamo para sua alma fatigada, um capacete da salvação para sua mente atacada pela mentira da inadequação e a espada do Espírito para o restante do seu dia. Agora respire fundo, ouça a voz de Deus te chamando pelo seu verdadeiro nome e junte-se a mim nesta jornada de oração, crendo que o Senhor é contigo, homem e mulher valeroso. Agora, vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te adoramos nesta tarde. Nós te exaltamos porque a tua presença é a nossa realidade mais profunda e a nossa maior força, especialmente quando a nossa se esvai. Antes de qualquer súplica, nosso coração se enche de gratidão por tua saudação que nos redefine. Tu és o Deus que nos vê, não como nos sentimos após as batalhas do dia, mas como somos em teu Filho, Jesus. Declaramos pela fé: o Senhor é conosco e em ti somos valorosos. Nós te exaltamos, não apenas pelo que tu fazes, mas por quem tu nos chamas para ser. Tu és o Deus que chama à existência o que não existe, o arquiteto do nosso propósito, a fonte da nossa coragem. Reconhecemos a tua soberania absoluta sobre cada inimigo que nos afrontou hoje, cada sentimento de inadequação, cada circunstância que tentou nos diminuir. Cada respiração que tomamos até este momento é um testemunho de que a tua presença nos sustentou e nos capacita para terminar o dia. Te louvamos porque a nossa força não está em nossas habilidades que agora parecem esgotadas, mas em tua presença que não se cansa. Te exaltamos porque tua fidelidade é a garantia do nosso chamado, mesmo quando falhamos durante o dia. Cada momento desta tarde é uma nova oportunidade de sairmos do esconderijo da dúvida para o campo aberto da fé em tua palavra. Tuas misericórdias são a prova de que nossas falhas e nossos sentimentos de fraqueza de horas atrás não anulam o teu chamado para nós. Elas nos enchem de uma esperança ousada e de uma coragem sobrenatural para viver o restante deste dia, não como uma mentalidade de vítimas escondidas e saqueadas, mas como uma mentalidade de guerreiros valorosos, cuja suficiência vem unicamente de ti. Obrigado, Pai Santo, porque nossa paz não vem da ausência de gigantes, mas da certeza da tua presença diante dos gigantes que enfrentamos hoje. Tu és o Deus cuja palavra tem o poder de transformar nossa identidade e nosso destino. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e celebramos a obra de teu Filho Jesus Cristo. Ele é o homem valoroso, por excelência, o guerreiro poderoso, que, cheio da tua presença, esmagou a cabeça da serpente e derrotou o pecado e a morte. Ele é a encarnação do Senhor conosco, o Emmanuel. É através dele que temos a garantia da tua presença contínua pelo Espírito Santo. A sua ressurreição é a prova definitiva de que o teu poder que habita em nós é maior do que todo o poder do inimigo.
Confiamos que por estarmos em Cristo, somos vistos por Ti como homens e mulheres valorosos, justos e santos. O mesmo Espírito que ungiu a Jesus e o capacitou para destruir as obras do diabo habita em nós agora, nesta tarde, nos requalificando para o Teu chamado e nos capacitando para viver de acordo com nossa nova identidade. Por isso, Te adoramos com todo o nosso ser. Queremos Te agradecer pela Tua presença, pela identidade que temos como Teus filhos vitoriosos e pelo poder que está disponível para nós. Cremos que no restante deste dia andaremos em ousadia e propósito, cheios de Ti. Que nossa vida seja um testemunho constante para a Tua glória, uma prova viva para um mundo amedrontado de que o nosso Deus nos chama e nos capacita para a vitória. Pai Santo, Deus Altíssimo, soberano sobre toda a criação, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua perfeição, o Teu poder que nos chama e a Tua santidade que nos transforma. Diante do esplendor do Teu ser e do chamado claro para vivermos como guerreiros valorosos, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que, ao longo desse dia, por inúmeras vezes vivemos de forma completamente oposta a esta identidade. Sem a Tua graça, a nossa tendência natural é a autodepreciação, o medo e a construção de uma vida limitada pela nossa percepção de fraqueza. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar o nosso pecado de abraçar uma identidade de vítima ao longo das horas que passaram. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que nesta manhã e tarde demos mais ouvidos à voz da nossa insegurança do que à Tua voz de afirmação. Confessamos que passamos tempo malhando trigo no lagar, nos escondendo, reclamando e nos lamentando dos desafios do dia, em vez de confiarmos em Ti para enfrentar nossos inimigos. Perdoa-nos por abraçarmos a ansiedade que surgiu, por nos sentirmos pequenos diante das tarefas e permitirmos que a mentalidade de Gideão, a mentalidade de derrota, de dúvida, criasse raízes no nosso coração, quando fomos chamados a viver na ousadia dos filhos do Rei que sabem que o Senhor está com eles. Confessamos o pecado de duvidar da Tua presença nos eventos deste dia. Perdoa-nos, Pai, por questionarmos se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto. Confessamos que medimos a Tua presença pela ausência de problemas, em vez de confiarmos em Tua promessa de que estarias conosco em meio a qualquer problema. Confessamos que demos mais crédito ao tamanho dos midianitas em nossa vida do que à Tua promessa de vitória. Cada vez que entramos em pânico diante de um desafio hoje, revelamos que esquecemos quem Tu dizes que nós somos. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado de nos diminuirmos. Confessamos nosso orgulho disfarçado de falsa humildade que nos levou a dizer: eu não consigo, eu não sou capaz, escolha outro, quando na verdade estávamos duvidando do Teu poder de nos capacitar. Tentamos vencer as batalhas espirituais de hoje com nossos próprios recursos, tentamos suportar pressões esmagadoras com nossa resiliência finita e tentamos encontrar nosso valor em nossas próprias realizações. O resultado, Senhor, foi o mesmo de sempre: exaustão, medo e a dolorosa percepção de nossa própria insuficiência nesta tarde. Perdoa-nos, Senhor, por esquecermos que nossa vitória não está em sermos fortes, mas em crermos que Tu és forte em nós. Confessamos o pecado de não agir pela fé. O anjo Te chamou e Tu o enviaste, mas muitas vezes nós ouvimos Teu chamado pela manhã e permanecemos paralisados pelo medo durante o dia. Perdoa-nos por nossa inércia, que na verdade é uma falta de fé em quem Tu és e em quem Tu dizes que somos. Com o coração arrependido, confessamos que, embora tenhamos uma identidade divina de guerreiros poderosos, muitas vezes vivemos como camponeses apavorados. Temos acesso ao poder do Espírito Santo, mas preferimos confiar na força do nosso próprio braço. Perdoa-nos por não nos apropriarmos de nossa herança, por não usarmos as armas da nossa milícia
e por não vivermos à altura do chamado que recebemos para andar em vitória e autoridade. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo Teu perdão. Não nos baseamos em nossa performance de hoje, mas na obra perfeita do nosso herói, Jesus Cristo. Pedimos que o sangue daquele que foi declarado Teu Filho com poder nos purifique de toda autossuficiência, de toda incredulidade, de todo medo e de toda falsa identidade. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração que, por reflexo, crê na Tua palavra acima de qualquer circunstância. Renova dentro de nós um espírito de fé e ousadia para o restante deste dia. Restitui-nos a alegria da nossa salvação e a coragem que vem de saber quem somos em Ti. E agora, Senhor, olhamos para o restante deste dia com uma nova perspectiva, com esperança e com fé. Não em nossas capacidades esgotadas, mas em Ti, nosso capacitador. Ajuda-nos a nos despir do velho homem que vive no lagar e a nos revestir da nossa verdadeira identidade em Cristo, a dos filhos amados, presentes e valorosos. Ajuda-nos a pensar como vitoriosos, a falar como vitoriosos e a agir como vitoriosos, não porque somos invencíveis, mas porque a Tua presença em nós é invencível. Esvazia-nos de todo pensamento de inadequação e enche-nos com a verdade do Teu Espírito que declara: o Senhor é contigo, homem valeroso. Que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra, para que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que inclui a nossa transformação e vitória em todas as coisas. Dá-nos a coragem de enfrentar os inimigos que ainda restam hoje, não com temor, mas com a confiança de quem ouviu a saudação do céu e disse sim ao chamado. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesta tarde não para pedir que estejas conosco, mas para agradecer porque Tu já estás e para pedir a graça de vivermos conscientes dessa verdade. Nós nos apropriamos pela fé da nossa identidade de vencedores em Cristo Jesus, vencedores que são chamados de valorosos pelo próprio Deus. Por isso, agora, com ousadia e confiança, Te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por uma transformação radical de nossa autoimagem. Que o Teu Espírito Santo ilumine os olhos do nosso coração para que vejamos a nós mesmos como Tu nos vês. Arranca de nós toda raiz de rejeição, de complexo de inferioridade e de síndrome do impostor que foi regada pelos acontecimentos de hoje. Queremos não apenas conhecer essa identidade intelectualmente, mas senti-la nos ossos. Que o ato de declarar "O Senhor está comigo e eu sou valeroso em Cristo" seja a nossa reação imediata à exaustão, ao olhar para o trabalho inacabado, ao receber uma crítica inesperada e ao nos prepararmos para encerrar o dia. Que essa verdade seja nossa morada constante, silenciando toda voz de acusação e dúvida. Oramos para que possamos terminar nosso dia de trabalho como vencedores em nossa vida profissional e em nossos projetos, porque Tu és conosco, nosso capacitador. Senhor, que possamos voltar às nossas tarefas nesta tarde, não com a mentalidade de Gideão no lagar, com medo e apenas tentando sobreviver, mas com a ousadia de quem foi chamado e enviado por Ti. Diante de projetos que pareceram grandes demais, de chefes exigentes, de metas que não foram atingidas pela manhã ou de um ambiente competitivo, ajuda-nos a lembrar que a Tua presença nos torna valorosos para a tarefa. Dá-nos a graça de operar a partir de um lugar de confiança e autoridade espiritual, não para nossa glória, mas para que nossos colegas vejam que nossa capacidade e criatividade não vêm de nós, mas do Deus que está conosco. Que nossa ousadia para liderar e resolver problemas seja um testemunho do poder do nosso Deus, que nos chama para a vitória. Pai amado, firmados na verdade imutável e na declaração de identidade celestial de Juízes 6:12,
nós nos aproximamos de Ti nesta tarde, não para pedir uma vitória que ainda não possuímos, mas para aprender a lutar a partir da identidade vitoriosa que já nos foi garantida, usando o poder da Tua presença em nós. Queremos que esta identidade de guerreiros valorosos se torne nossa realidade terrena, manifesta em cada área de nossa vida. Por isso, com o coração aberto e a fé ativada, dedicamos este tempo para orar especificamente sobre os campos de batalha do nosso dia a dia, pedindo que o Teu Espírito nos ensine e nos capacite a viver como os vitoriosos que já somos, porque sabemos que Tu, o Senhor, estás conosco. Oramos em primeiro lugar para que sejamos vencedores sobre a mentalidade de escassez e limitação que nos assaltou hoje, ao abraçarmos a Tua presença como nossa suficiência. Pai, nós Te louvamos porque a Tua presença conosco é a resposta para toda falta. Gideão viu sua família como a mais pobre e a si mesmo como o menor. Ele estava focado nos recursos que não tinha. Declaramos e nos apropriamos da verdade libertadora de Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Senhor, grava esta verdade em nosso espírito. A vitória sobre a preocupação financeira e material não está em olhar para a nossa conta bancária ao fim do dia, mas em olhar para as riquezas insondáveis do nosso Deus. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes operamos a partir de um espírito de miséria, com medo de gastar, com medo de investir, com medo de dar, porque olhamos para o nosso trigo limitado, em vez de olhar para o Senhor da colheita. Perdoa-nos por nossa visão pequena e por nossa falta de fé na Tua provisão. Nesta tarde, enquanto nos preparamos para encerrar nossas responsabilidades, pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê olhos para ver a Tua provisão em toda parte, como a Tua palavra nos ensina em 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Senhor, queremos viver nessa abundância. Quando o midianita da conta para pagar chegar, quando a preocupação com o futuro tentar nos saquear, quando o medo da falta tentar nos esconder no lagar da ansiedade, que nossa reação seja levantar a cabeça e declarar: o Senhor está comigo, Ele é o meu provedor, eu sou um guerreiro valoroso e não um mendigo medroso. Dá-nos a fé para agir com generosidade, sabendo que nossa fonte é inesgotável em Ti. Capacita-nos a fazer planos ousados e a sonhar sonhos grandes para o Teu reino, não limitados por nossos recursos atuais, mas impulsionados pela certeza da Tua presença provedora. Nossa confiança está em Ti, Jeová Jiré. Ajuda-nos a usar os recursos que temos com sabedoria, mas sem medo. Pai, sabemos que os desafios financeiros virão, mas nos agarramos à promessa de que se Tu estás conosco, nada nos faltará. Abre nossos olhos espirituais para enxergarmos que cada necessidade é um convite para experimentar um novo nível da Tua fidelidade. Que esta tarde seja um momento de vitória retumbante sobre o espírito de pobreza, não para o nosso acúmulo egoísta, mas para o louvor da Tua gloriosa provisão. Declaramos em nome de Jesus que não estamos sozinhos na jornada. Declaramos que o dono de todo ouro e de toda prata está conosco. Declaramos que ao primeiro sinal de preocupação, confiaremos em nossa fonte. No restante deste dia, escolheremos a fé na abundância, a generosidade e a paz que pertencem aos filhos de Deus que conhecem o seu Pai provedor. Oramos em segundo lugar para que sejamos vencedores sobre a paralisia do medo em nossos relacionamentos, ao agirmos com a coragem de quem tem a aprovação de Deus. Senhor, reconhecemos que muitas vezes ao longo deste dia nos escondemos no lagar em nossos relacionamentos.
Tememos o confronto, tememos estabelecer limites, tememos falar a verdade em amor, com medo de sermos rejeitados ou mal interpretados. Pedimos que, por sabermos que o Senhor é conosco, possamos agir com a coragem de um homem valoroso na maneira como nos relacionamos. Ajuda-nos a ser uma presença de força e estabilidade para nossas famílias e amigos nesta noite, não porque somos perfeitos, mas porque nossa segurança vem de Ti e não da aprovação deles. Ajuda-nos, Pai, a viver a verdade de 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Cheios do Teu espírito de fortaleza, ajuda-nos a ter as conversas difíceis que adiamos hoje. Capacita-nos a perdoar como guerreiros que não são aprisionados pela amargura de uma ofensa sofrida. Dá-nos a força para pedir perdão com a humildade de quem sabe que falhou. Que o amor e a moderação guiem a nossa coragem, para que não usemos nossa força para ferir, mas para proteger, curar e edificar. Especificamente oramos pela vitória em nossos casamentos. Que tenhamos a coragem de ser vulneráveis e honestos ao final deste dia, construindo uma intimidade verdadeira. Oramos pela vitória na criação de nossos filhos. Que tenhamos a ousadia de discipliná-los com amor e de ser para eles um exemplo de coragem moral e espiritual. Oramos pela vitória em nossas amizades, em nossa comunidade da igreja. Que sejamos pessoas que não fogem do conflito, mas que o atravessam em amor para buscar a reconciliação e a unidade. Que a Tua presença em nós se manifeste em relacionamentos saudáveis, onde a verdade é dita, o amor é praticado e o medo é expulso. Especificamente, oramos pela vitória em nossos casamentos. Que tenhamos a coragem de ser vulneráveis e honestos ao final deste dia, construindo uma intimidade verdadeira. Oramos pela vitória na criação de nossos filhos, que tenhamos a ousadia de discipliná-los com amor e de ser para eles um exemplo de coragem moral e espiritual. Oramos pela vitória em nossas amizades, em nossa comunidade da igreja, que sejamos pessoas que não fogem do conflito, mas que o atravessam em amor para buscar a reconciliação e a unidade. Que a Tua presença em nós se manifeste em relacionamentos saudáveis, onde a verdade é dita, o amor é praticado e o medo é expulso. Declaramos em nome de Jesus que nossos relacionamentos são campos de treinamento para a coragem. Declaramos que o medo do homem não ditará nossas interações, porque estamos seguros em Ti. Declaramos que somos vencedores sobre a passividade, a manipulação e a desonestidade, porque andamos na fortaleza, no amor e na moderação do Espírito Santo. Nesta tarde e noite, escolheremos ser agentes de coragem, verdade e amor em cada interação. Oramos em terceiro e último lugar para que sejamos vencedores sobre os desafios esmagadores que nos deixaram fatigados ao usarmos as armas que Tu nos dás. Pai, Gideão enfrentou um exército incontável com apenas 300 homens, armados com trombetas, cântaros vazios e tochas. Era uma estratégia louca para o mundo, mas foi o caminho para uma vitória espetacular. Sabemos que em nossas vidas os midianitas da doença, da crise, da oposição e do desespero que enfrentamos hoje, muitas vezes parecem numerosos e poderosos demais. Em nome de Jesus, nós nos recusamos a olhar para o tamanho do inimigo ou para a inadequação das nossas armas. Nós olhamos para Ti, o Senhor dos Exércitos que está conosco. Nós confiamos que a Tua presença é a nossa arma mais poderosa. Nesta tarde, pela fé, nós pegamos as armas que Tu nos deste. Pegamos a trombeta da nossa adoração e do nosso louvor, declarando Tua grandeza em meio à batalha, confundindo o inimigo. Pegamos o cântaro vazio da nossa rendição e quebrantamento, reconhecendo que o poder não está em nós, mas em Ti. E permitimos que a tocha do Espírito Santo que habita dentro de nós brilhe intensamente quando o nosso vaso de barro é quebrado diante de Ti. Como Tua palavra nos garante em 2 Coríntios 4:7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê a estratégia do céu para as batalhas que ainda restam. Ajude-nos a parar de lutar com armas carnais, preocupação, manipulação, raiva, controle, e começar a lutar com as armas espirituais, que são poderosas em Ti para destruir fortalezas. Que diante de um diagnóstico médico assustador, a nossa reação seja tocar a trombeta do louvor. Que diante de um problema insolúvel, a nossa reação seja quebrar o cântaro da autossuficiência, e que em meio à escuridão da provação, a nossa reação seja deixar a luz do Teu Espírito brilhar. Declaramos em nome de Jesus que somos mais que vencedores. Declaramos que não somos governados pelo pânico ou pelo desespero, mas pela fé no Deus do impossível que está conosco. Declaramos que nossas batalhas são vencidas de joelhos, com a boca cheia de louvor e o coração rendido. No restante deste dia, escolheremos lutar as batalhas de Deus, da maneira de Deus, para a glória de Deus, certos da vitória que Tu já nos deste. Senhor, nós recebemos pela fé o capacitamento para viver o restante deste dia, não como vítimas escondidas, mas como guerreiros valorosos em marcha. Colocamos cada plano, cada tarefa, cada encontro que ainda resta sob a bandeira da Tua presença vitoriosa. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas estamos apenas no meio da jornada de viver a partir da nossa verdadeira identidade. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Compartilhe nos comentários qual é o lagar onde você se escondeu hoje e qual foi o exército midianita que você enfrentou. Declare isso e, em seguida, declare pela fé: mas o Senhor é comigo e eu sou valoroso ou valorosa para terminar esta batalha. Se você tem um pedido de oração, especialmente se está se sentindo como Gideão ao final do dia, deixe-o nos comentários. Vamos, como comunidade, lembrar uns aos outros da nossa verdadeira identidade em Cristo. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a esta comunidade de fé que está aprendendo a sair do esconderijo e a caminhar no poder do chamado de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está se sentindo esgotado e precisa ser lembrado de que Deus o vê como um guerreiro poderoso. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o restante do seu dia e sua noite, baseada na verdade que declaramos. Que o amor de Deus Pai, que te vê e te chama pelo teu nome vitorioso, e a comunhão do Espírito Santo que garante que o Senhor é contigo, sejam com todos vocês. Que o Senhor te tire do lagar do teu cansaço e do teu medo, que Ele silencie toda a voz de acusação e te faça ouvir a saudação do céu. Que Ele te vista com a armadura da tua nova identidade. E que você caminhe no restante deste dia e entre na sua noite, não na força do seu braço, mas no poder da sua presença, com a coragem e a ousadia que só aqueles que sabem que Deus está com eles podem conhecer. Descanse, homem valeroso. Descanse, mulher valorosa. O Senhor é contigo. Em nome de Jesus. Amém. Temos um encontro marcado todos os dias ao meio-dia. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma oração. Deus te abençoe.